Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando morremos, o melhor dessa vida nós levamos, o amor. O resto é pó e ferrugem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelo banho, por Sua presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a única certeza que nós temos dessa vida é que nós vamos morrer um dia. Porém, na maior parte do tempo, os nossos pensamentos e os nossos sonhos estão simplesmente voltados para esta vida, onde as nossas realizações e as nossas conquistas são apenas nesse mundo. E quantas vezes nós não vemos alguém partindo e parece que ele morreu como se nunca tivesse vivido. E a gente nota que tudo aquilo que ela sonhou, que tudo aquilo que ela conquistou, que todas as suas vaidades e todos os seus egos ficaram. O que simplesmente foi o corpo dessa pessoa e a presença dessa pessoa. E qual é o sentido de nós vivermos a vida pensando desse jeito? Quando alguém vai atingindo a velhice, a gente acha como se aquilo fosse um castigo. Quando uma pessoa morre, a gente acha que aquilo também é algo absurdo. Mas desde o começo a gente sabe que vai ser assim. Desde o começo nós tínhamos tempo, e muito tempo, para nos prepararmos, para colocar o nosso coração no lugar certo, para juntar os tesouros no lugar certo. Se a gente ir lá em Eclesiastes 12, versículo 7, a palavra diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Realmente, o que é da terra, fica da terra. O que é de Deus, volta para Deus. Tudo que nós conquistamos na terra, fica na terra. Tudo o que nós conquistamos de Deus, volta junto conosco para Deus. E quando a gente morre, diferente da ideia popular de que morremos já vai ser julgado, esse está no paraíso, esse está no inferno, nós não estamos em lugar nenhum. Jesus dá um entendimento que, enquanto não tiver a segunda vinda dele, nós estaremos como dormindo. Quando você deita e dorme, você tem noção do tempo? Você tem noção do que está acontecendo? Você não tem noção de nada. Você simplesmente fecha os olhos. Quando você desperta, já se passou um dado tempo. E vai ser assim. Quando nós morremos, nós simplesmente dormimos. Então nós não temos mais noção de tempo, de espaço. Quando morre, não tem mais louvor, não tem mais pensamento, não tem mais essas almas penadas que a gente fica imaginando. Porque encarnou, porque teve, isso é tudo demônio, tá? Não tem, na Bíblia, sobre nós, pessoas, não tem nada desse tipo. Nada. Com exceção que se você for lá no livro de Samuel, que tem uma passagem que Saul, ele vai numa médium lá, querendo falar com o espírito de morto, tentando chamar o Samuel. De resto, você não encontra mais nada. E Deus condena isso de um tanto. E a gente às vezes fica achando que tá tudo assim, né? Que a vida é essa vida e que todo mundo quer estar aqui, né? Que não existe um céu. Nós não estamos interessados na eternidade. Não, nós estamos interessados nesse mundo e nessa vida. Se a gente ir lá em Eclesiastes 5, versículo 15, a palavra diz assim: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Novamente uma passagem que diz exatamente a mesma coisa que lá em Gênesis também diz, sobre do pó nós viemos e pro pó também nós vamos retornar. Só que aqui tem uma parte que é bem importante. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo.
Então, de tudo aquilo que eu me esforço, tudo aquilo que eu me dedico, e tem uma parte nesse se esforçar e se dedicar e gastar força e gastar energia que eu vejo de uma forma que ela é como se você estivesse vivendo algo contra o seu propósito. Pensa comigo, vamos imaginar que Deus te fez para ser músico. Então, dentro do teu propósito, você vai vir para a terra para louvar o Senhor, fazer outras pessoas adorar o Senhor. Tá. Você acha que Deus, quando Ele te enviou, Ele vai mandar dentro do teu espírito, dentro do teu propósito, dentro do teu entendimento, o conhecimento sobre a música? Ou Ele vai te dar uma dificuldade enorme de aprender isso? Percebe que a gente vai chamar das pessoas do autodidatas. Ah, esse tira de ouvido. Por quê? Porque dentro do propósito dele era para ele fazer aquilo. E quando não é para fazer? Aí a pessoa vai estudar, vai se esforçar, vai ficar forçando, vai demorar mais tempo, e aí a gente fala assim, nossa, essa pessoa é persistente. Ah, persistente. E no final, não vai conseguir fazer metade do que o outro faz sem ter estudado. Então esse esforço, essa força é quando nós tentamos querer algo que não faz parte do nosso propósito. Ah, então quer dizer que eu nunca vou poder tocar música porque não está no meu propósito? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que para nós percebermos o que é do nosso propósito, nós temos que olhar as coisas que nós temos facilidade de fazer sem precisar estudar. E eu não vou levar de volta para o céu nada desse esforço que eu fizer. Eu não vou levar de volta para Deus nada disso. Então, às vezes, você tá lá se gabando. Nossa, porque eu estudei. Nossa, fiz mestrado. E eu não fiz nada. Não fiz nada. Isso é um monte de coisa. Um monte de coisa. De um monte de tipo de tema, de um monte de tipo de... Ah, porque eu sou inteligente? Não, porque estava dentro do meu propósito. Porque eu sei ouvir aquilo que Deus diz e eu acredito naquilo que Ele fala. Na capacitação que Ele dá, eu acredito nisso do fundo do meu coração. Ah, mas como que você faz uma coisa que você não estudou? Então, você vê, né, como é que é. Se só existe o jeito do estudo, como é que eu sou um ponto fora da curva? O que é? O que acontece? E aí que a gente começa a perceber que tem um Deus que Ele está além das nossas explicações. Então não adianta a gente ficar gastando força, ficar criando sonhos, criando metas, criando um monte de maluquice na cabeça, achando que isso vai definir o teu sucesso ou não, sendo que se a sua vida for levada, você não vai levar nada disso. Ao invés de você gastar tempo se preparando para a jornada da eternidade, você está gastando tempo em coisas que você não vai levar. E lá em Mateus 6, versículo 19 a 21, a palavra ela diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, a partir do momento que eu tenho o desejo de enriquecer, que eu gasto o meu esforço, que eu gasto o meu discernimento, que eu me preocupo com isso e a minha vida gira em torno disso, Deus está dizendo, olha, isso não é bom. Você está acumulando coisas que a ferrugem vai comer. Quando você não estiver mais aqui, outro vai ficar com todo esse esforço. E aí o que vai acontecer? Quando chegar o barco da eternidade, né? Quando chegar Jesus voltar, você vai falar, poxa, mas devia ter gastado tempo. Parece que eu não tenho nada aqui no céu. Parece que eu não juntei nada. Parece que eu tinha tanto lá, mas nessa vida eu não tenho nada. Por isso que Deus, Ele fala sobre os pobres. Que muitas vezes, o que um pobre tem? Ele só tem a fé. Porque nessa vida, muitas vezes, essas coisas elas vão criar distrações. Ah, mas então quer dizer que se uma pessoa rica ela tem que vender tudo? Nós temos que tirar um monte de coisa da nossa cabeça, porque tem um monte de coisa que a gente inventa. Primeiro que não tem nada escrito disso. Deus, quando Ele fala do esforço, se você estiver fazendo uma coisa que o seu objetivo único e exclusivo é ficar rico, e não está lembrando de outras coisas que tem um porvir que você já sabe desde o começo, olha,
tá perdendo tempo. E Deus está perguntando assim, onde está o teu coração? Lá também está o teu tesouro. O teu coração está em mim? Beleza, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser abençoado. E não quer dizer que você vai viver na miséria. Não tem onde está escrito essas palavras. Se a gente olhou a vida de Jó era riquíssimo, era dos mais ricos que tinham. Se a gente olha Davi, olha Salomão, eu acho que, sem exceção, a maior parte de todas as pessoas eram abençoadas por Deus, porque Deus ele não te fez um miserável, não te fez passar necessidade. A necessidade que muitas vezes nós passamos é por viver longe de Deus. Quem quer ver você sofrendo é o diabo, não é Deus. Agora, se você sofre, né, se você se coloca numa posição de vaidade, se a razão da tua prosperidade é errada, então você deveria começar a acumular tesouro em outro lugar. Teu coração está em outro lugar. Está em outro lugar. Não tem nada de errado em ter dinheiro. E aí a gente vai lá na passagem do jovem rico, onde Jesus, olha, fala, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. E aí ele fala, não vou. Jesus queria ver o quê? Aonde estava o amor dele? Aonde estava o apego dele? Não era o problema o dinheiro, mas o apego. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor. É o amor pelas coisas erradas. Toda vez que eu amo mais alguma coisa do que a Deus, eu estou colocando as coisas no lugar errado. Então eu nunca posso olhar que a minha partida vai ser algo ruim, porque vai ser lá que eu vou desfrutar os tesouros dessa vida. Você não vai receber agora, você vai receber depois. E olha que coisa mais interessante também. Lá em Eclesiastes 5, versículo 19, a palavra diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Deus usou uma palavra aqui, sorte. Quando ele vai abençoar alguém, é por sorte, não é por esforço. Se eu me esforço para algo, se eu gasto toda a minha energia, todo o meu tempo somente nisso, não coloco Deus em lugar nenhum. Deus ele fica esquecido em algum dado momento. E sabe quando esse Deus ele vai aparecer na vida dessa pessoa que se esforça? Quando vier uma doença. Nossa, mas tão nova e veio uma doença para ela. Nossa, mas isso não sei o quê. E vem como se fosse espanto. A vida inteira viveu uma vida como se não precisasse de Deus, da proteção de Deus, como se o diabo ele não existisse, né, e não fizesse nada. Se alguém atinge o sucesso, não foi por esforço. O que Deus chama de sorte é a bênção que Ele dá na vida. Nós não falamos nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é exatamente isso. Porque as coisas se encaixaram tão bem, Ele estava na hora certa, no lugar certo, fazendo o que era certo, do jeito certo, adorando certo, tudo certo. E a prosperidade veio. E é um presente de Deus. Muitos se esforçam para ficar ricos e no final terminam sem nada. E aí acha que a culpa é disso, que a culpa é daquilo. Ai, porque não... Cara, viveu a vida inteira esbanjando, desperdiçando. É jogo, é bebida, é prostituição, é droga, é roupa, é sapato, é perfume, é carro, é casa, é terreno, é apartamento e não sei o que. E gasta, e gasta, e gasta, e vive como se nunca fosse morrer. E a hora que vê não tem mais nada. Nada. E aí? E todo aquele esforço, e tudo que fez, voltou lá para estaca zero de novo. É diferente, totalmente diferente. E olha como é que é bom quando a gente olha na entrelinha. Raramente fica pensando na brevidade da vida. Aquilo que Deus nos inspira, nós não precisamos pensar. Eu faço de coração. Tudo que eu penso é que eu não entendo ou eu não aceito. Se eu já aceito, eu não penso, eu vivo e eu sinto. É diferente. A dúvida é um pensamento. Se eu não tenho certeza, eu continuo pensando. Ai, não sei se eu faço isso ou se eu faço isso. Não sei se eu combino isso ou não sei... Cara, eu nem penso. Eu sou uma pessoa que não pensa em nada. E a própria ausência de pensamento é a felicidade. E Deus, ele deixa muito bem claro. Porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Eu prefiro gastar os meus pensamentos imaginando as coisas que estão na Bíblia,
pensando em como Jesus fazia as coisas, em como eu posso de repente ajudar alguém, em como Deus pode me usar, no que eu posso, e é sempre assim, sempre para melhor, nunca para pior. E assim aquele tesouro que Deus fala que nós devemos acumular, que ninguém vai roubar, que não vai enferrujar, que não vai ser perecível, é um tesouro feito de eternidade. Essa vida, ela serve para você se preparar para a eternidade. Você pode gastar o tempo acumulando tudo aqui? Pode. E depois outro vai ficar. E muitas vezes você vai acumular e não vai nem poder usufruir disso. Porque vai vir alguma coisa antes e vai tirar tudo isso de você. E um que não fez nada vai ficar com tudo. Aos herdeiros. E aí? Como é que fica tudo isso? Então, a nossa relação com a morte, ela tem que ser diferente. Eu não tenho que olhar a morte como a inimiga, mas como o início da nossa nova vida. Lá em Eclesiastes fala também, mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. E nós temos um medo muito grande de morrer e achar, mas eu não fiz, mas eu não... Cara, que diferença faz? Qualquer coisa que você ficar daqui você não vai levar. E você está preocupado. Como se o tempo gasto não estivesse sendo gasto da forma certa. Porque você não tem vivido o que você acha que você tem que viver. Só que as coisas que você precisa viver, que estão dentro do teu propósito, você tem dúvida e fica pedindo confirmação para fazer aquilo que é certo. Qual que é o sentido disso? A única coisa que nós vamos levar dessa vida é o amor que nós recebemos das pessoas. É só isso que passa, é só isso que o Espírito carrega. Porque Deus é amor. E aquilo que nós pegamos dele, nós vamos devolver dele. No fundo, nós não temos nada. Já parou para pensar nisso? O pó volta para a terra e o Espírito volta para Deus. E nós? Nós não somos nada. Tudo que a gente tem é por empréstimos. E mesmo assim a gente vive como se tudo fosse nosso. Nós nos apropriamos de coisas que não são nossas. Nunca glorificamos a Deus, nunca agradecemos a Deus. Sempre estamos posicionados do lado errado, do jeito errado. Sabe, eu espero que essa mensagem de hoje, ela te dá um entendimento de sabedoria um pouco melhor. Porque o que o mal mais quer é que nós continuamos acreditando nas coisas erradas. Criminalizando o que não é crime, né? E o que é crime tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa vida, ela serve para nos prepararmos para a eternidade. Quem tiver a fim de viver, vai ter o seu tesouro e o seu galardão. Quem não tiver a fim de viver, quer viver só essa vida, não tem problema nenhum. É simples assim. Não tem problema nenhum, a escolha é sua. Nós servimos ao Senhor por amor, por uma escolha, por opção, não por obrigação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor continue nos dando sabedoria e entendimento. Que todos aqueles que morreram, um dia nós vamos nos encontrar. Que esse perfume muitas vezes dá saudade. Sabe, ele nos dê mais motivos ainda para juntar mais tesouros no céu. Que nós devemos trabalhar sim, mas não gastar tudo que a gente tem apenas nisso. Que Deus tenha um espaço na nossa vida diário e constante. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia. Amém.